Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, fazendo mais um programa, dialogando com a Bíblia Sagrada, com o livro sagrado de Deus, que é o livro da vida, que o Senhor levou 1.600 anos para ficar pronto este livro, para dirigir a humanidade, dando mandamentos, leis, preceitos, conceitos, uma direção do amor do Deus vivo. Eu apresento a vocês mais um programa que traz o quarto vídeo sobre epidemia. Por quê? E o tópico que eu trago hoje, baseado no quarto vídeo, é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que tem a ver isso? Para isso, você abra o seu livro agora, para a glória de Deus, abra o seu livro sagrado, o livro de Malaquias, capítulo 3. Essa é a defesa deste tema que estamos apresentando. Bem, eu já estou agradecendo pela tua grandiosa presença. Este programa tem por objetivo de testemunhar a veracidade das palavras de Deus, a veracidade da obra de Deus, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu estou aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como você também está aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz. O Espírito Santo, neste tempo, Ele nos dá inspiração. Esse programa, o Espírito Santo vai me dar inspiração para dar entendimento do profundo, do escondido, do obscuro, do oculto. Tudo isso será revelado através de um diálogo amistoso, de um papo amistoso, sem citar nomes de ministérios, nomes de homens, de mulheres ou coisas semelhantes. Mas o que for de origem para citar determinado tipo de assunto, é necessário que cite os nomes de determinado ministério, determinada coisas que se faz pertinente a da veracidade à história do Evangelho do Senhor. Existe uma história, existe um testemunho. Para isso, ele levantou 12 apóstolos. Como o Senhor, na primeira aliança, realizou uma história para Israel, que levantou profetas, levantou legisladores, Então, levantou reis, levantou juízes. Tudo isso para realizar a obra do Senhor. Para isso, Deus enviou o seu Filho unigênito para preparar homens, o Deus Filho, o Filho de Deus, preparar 12 homens para realizar a obra do Senhor Jesus, dando testemunho da veracidade da salvação. Amém? Amém, irmãos? Então, abra a Bíblia no livro de Mateus, porque eu estou falando tanto de Mateus, no livro de Malaquias, bem? No livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6. Bem? Então vamos trabalhar na obra do Senhor, a obra original dele, que é dando testemunho da veracidade dele. Bem? Vamos ficar pautado na palavra do Senhor, não palavra de homens, não doutrina de homens, não dogmas de homens. Vamos continuar. No capítulo 3 de Malaquias, a partir do versículo 6, pode um homem roubar a Deus? Na verdade, isso é uma palavra que alcança vários hemisférios das Sagradas Escrituras. Alcança o métier de forma geral, porque os homens do tempo de hoje estão roubando a Deus. Mas ele pode roubar a Deus? Tem como roubar a Deus? Se tudo é de Deus, como pode o homem roubar a Deus? Deus precisa das coisas materiais? Deus precisa do homem? Deus precisa da mão do homem? Mas a Escritura diz que ele não necessita de mão de homens, porque ele é o Criador, é o soberano, ele é o fazedor de todas as coisas.
Bem, vamos continuar aqui. A partir do versículo 6, ele diz o seguinte, no versículo 6, ele é bastante objetivo, a Sagrada Escritura é objetivo. Vocês vão ter um pouco de paciência, a presença de vocês é importante, tem um pouco de paciência. Isso aqui é um diálogo com as Escrituras Sagradas, inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia por tudo isso, é para a glória de Deus. Não é pregações sensacionalistas, religiosas, congregacional, ministerial. Estamos dialogando para levar informações concisas, relevantes, precisas das Sagradas Escrituras do Senhor Deus, o Criador. Amém? Então vamos lá. Ele diz aqui, no versículo 6, ele diz: eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu sempre estou colocando no começo, sempre no início do estudo, desse diálogo, essa palestra, sempre repetindo a base principal sobre a epidemia. Por quê? Porque Malaquias, capítulo 3, versículo 8, é a base. Nós temos também no livro, no livro de Isaías 53, temos o livro de Lucas, capítulo 4. Vamos continuar aqui. Eu sou o Senhor que não mudo. Ele está dizendo que ele é um Deus que não muda. Tudo que o Deus entregou nas Escrituras, ele não mudou nada. É o homem que mudou. Qual é as consequências de um homem mudar as palavras de Deus? Quais são as consequências? Nesse tópico que eu estou trazendo aqui, nesse tópico, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Esse é o tópico. O que significa isso? O que é que tem a ver isso com a epidemia? A Escritura vai responder. A Escritura vai responder. Então, ele diz, o Senhor, ele não muda. Os homens estão mudando o sentido da veracidade das palavras de Deus. Estão entregando temas diferenciados. Estão entregando doutrinas, dogmas diferenciados das Escrituras. Então, para você tomar sentido desse dialogando com o Senhor, esse quarto vídeo, eu vou com vocês até no livro de Mateus. Vamos até Mateus. Eu estou saindo aqui um pouco do versículo 6 para dar sentido que o homem não pode estar mudando. O Senhor diz que ele é um Deus que não muda. Não mudo. Então, ponto. O Senhor, não mudo. Nós devemos seguir o conselho e a doutrina de Deus, que nós não devemos mudar, porque nós somos imagem e semelhança dele. Se queremos a salvação, buscai a veracidade da palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, vamos ler? Vamos acompanhar. É muito importante estar pautado nas Escrituras. Você vê que eu estou com um livro aqui, você também está aí com a sua Bíblia, é o mesmo livro. Bem? Então, no capítulo 5, o que é que ele diz aqui no capítulo 5, versículo 18? Só para você tomar o entendimento, que ele diz que é um Deus que não muda. E ele dá um conselho. Aqui ele entregou para uma autoridade chamada Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, que quer dizer da primeira aliança, da primeiro pacto que o Senhor fez. Então vamos colocar aqui. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, no versículo 18, 5:18, nenhum jota ou nenhum tio se omitirá da lei em que tudo seja cumprido. Que lei é esta? Que lei é essa? É a lei que fala de Cristo Jesus. Porque tudo foi feito por causa de Cristo. Para Cristo. Ele que governa a terra. A governabilidade da
terra ficou para Cristo Jesus, Salvador. Se você observar que desde Gênesis até Apocalipse, cita o Cordeiro, de diversas formas figuradas, simbólicas. Vou colocar aqui. Não, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A lei de Moisés, a lei mosaica, que fala de Cristo Jesus e os profetas. Então, nesse tempo nós temos a lei de Cristo, que é a lei espiritual a ser cumprida. Cristo não omitiu nenhuma palavra, nenhum mandamento de Cristo Jesus, do Deus Pai. O que Moisés, que foi colocado da lei mosaica, é a lei para Israel. Mas tem lei citada na lei mosaica que é para nós. É a lei civil. É para nós. A lei cerimonial, que são os rituais, que foi entregue aos sacerdotes, a governabilidade do sacerdote para governar o templo, foi feito exatamente simbolizando o Messias, né? O Cordeiro. Então, vamos no versículo 19, vamos entender, nós estamos dialogando, conversando aqui, papo amistoso, um diálogo amistoso. Tem que ser dessa forma, porque aí nós vamos conseguir entender, ok? Ok? Estão entendendo? Então vamos entender melhor do que você está entendendo. Quem vai dar melhor entendimento é a Escritura. No versículo 19, ele diz o seguinte, baseado na primeira conotação de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Quem está falando aqui é o nosso Deus Criador. Ele diz que não muda. Ele entregou essa mensagem para o profeta, enviando essa mensagem para o povo de Israel, que toda a proposta que ele entregou para Israel, o Senhor cumpriu. Todas têm cumprido. Ele castigou o povo de Israel por descumprir a proposta de Deus. Então, vamos colocar. No 19 ele diz, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, qual mandamento? O lá de Israel, da lei mosaica? Não. Da lei de Cristo, que é a lei da salvação. O que cita nas leis civil, na lei mosaica, quando se refere a mandamentos, a questões de salvação, é para Israel e toda a humanidade, para os gentios também. Como nós somos gentios, nós éramos pagãos. Através de Cristo Jesus, deixamos de ser pagãos. Porque existem 3 tipos de pessoas. O povo, os judeus, que são o povo escolhido de Deus. Esses são chamados justos da época, né? Existe o pagão, que são os gentios, e existe o pecador, né? Então, no Novo Testamento está escrito, existem 3 tipos de pessoas: o justo, o ímpio e o pecador. Agora vamos continuar aqui. Qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens. Se eu estiver ensinando errado a vocês aqui, serei julgado como um malfeitor da palavra de Deus. Mas na verdade eu estou dando testemunho da veracidade da palavra de Deus. Estou testemunhando. Eu não estou testemunhando a marca de um ministério. A obra, não estou testemunhando a obra de homens que diz que eu fiz isso, eu fiz aquilo, em nome de Jesus. Isso é fraude. Isso é uma maldição. Ele diz, será chamado essa pessoa menor no reino dos céus. O qual é o menor do reino dos céus? É o inferno. É o inferno. Isso é espiritual. É o céu infernal. Será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus.
estão compreendendo agora? Então, quando o Senhor, quer dizer, nós não podemos mudar o ensinamento, porque Cristo aqui já entregou uma lei dele. Ele entregou um mandamento. Né? E os homens estão descumprindo os mandamentos de Cristo, dizendo que é tudo agora pela graça. Porque pela graça pode pecar, pode praticar o que quiser entender, pode interpretar a Bíblia da forma que quiser entender. Esse é o cristianismo pagão. Então vamos continuar aqui. Isso é 2.000 santos, são detalhes importantes para ser conversado. Isso não é espetáculo, isso não é show, é para chamar a atenção, a sua atenção. Quem está chamando a sua atenção agora é o Espírito Santo que está em mim e o Espírito Santo que está em você. Você deve estar com o seu computador, com o seu celular, está ouvindo esse diálogo. Você pode estar achando até tolice, né? É bobagem, mas você pode aproveitar alguma palavra dessas bobagens que estão dialogando. Porque se você acha bobagem, verdadeiramente você não tem um relacionamento com Deus. Você não tem nada a ver com Deus. Mas se você não tem nada a ver com Deus, então você tem alguma coisa a ver com o diabo. Vamos continuar. E o Senhor, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Que quer dizer, os filhos de Israel não é consumido. Hoje nós somos filhos de Deus. Porque Israel foi a nação padrão, que Deus manifestou a divindade dele, a vontade, o poder, revelou, fundamentou aquela nação. Escolheu apenas uma nação. Deus nunca se revelou para nenhuma nação. Deus não levantou as demais nações do mundo profetas, pastores, sacerdotes, evangelistas. Não. Por quê? Apóstolo, por quê não? Porque já existe um livro que é evangelístico, já é um livro apostólico, já é um livro profético, já é um livro da vida e da morte. Ele é o guia, ele tem de tudo, ele fala de tudo sobre a humanidade, tudo que é necessário. Então, eu aqui, por exemplo, eu estou falando aqui do profeta Malaquias. Eu não posso ser um profeta, estar entregando novos tipos de profecias. Eu estou professando o que o profeta Malaquias recebeu das palavras de Deus, a revelação da palavra de Deus para Malaquias, o qual ele foi escolhido por Deus, chamado por Deus, não por homens. Nenhum profeta e nem os apóstolos foram chamados por homens. Os apóstolos diretamente por Deus Filho. Os profetas, os reis, juízes, o legislador, como os patriarcas, foram todos chamados por Deus. Os homens hoje, para implantar os seus ministérios, diz que foi chamado, olha, Deus mandou chamar você para ser pastor, ser profeta, ser evangelista. Não, isso é anátema, isso é falso. Isso é uma maldição para quem segue e para quem recebe. Para isso, eu estou trazendo esse tópico, trazei todos os dias uma casa de tesouro. O que é que tem a ver? Nós vamos esmiuçar, nós estamos dialogando com a Escritura. O Senhor aqui vai nos revelar o profundo, o escondido, o oculto, coisas que não estão sendo reveladas, mas Deus sempre usa os seus da terra como seu embaixador, não consagrado por homens, mas consagrado através da unção da palavra de Deus. Como você é ungido através da palavra de Deus? Quando você segue, quando você vive, então você está ungido. Bem? Dessa forma que funciona as Escrituras, e assim é o entendimento. Então, vamos continuar. Eu não saí ainda daqui. Tem muitas coisas para ser conversado. Eu sou o Senhor que não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Quer dizer, não é consumido o quê? De qualquer tipo de maldição, todo tipo de enfermidade na terra, todo tipo de devorador, que é o diabo, que são os demônios. Que um é devorador? Devorador está pautado no financeiro, na saúde, na paz, na segurança, em todo sentido. Esse é o devorador na vida da pessoa. Então o Senhor falou de si, não sois consumidos. Quando ele fala que não sois, ele falou do povo de Israel. Mas é uma mensagem para a época, dirigido para Israel, mas tem referência
hoje para todas as nações, porque eu estou testemunhando a obra de Deus. O Senhor Deus pede, como Deus Filho, que nós devemos testemunhar da veracidade da palavra. Isso aqui é como ele trabalhou para o povo, para ser abençoado. Do mesmo modo, devemos ser cuidadosos com a palavra de Deus. Então, no versículo 7, que não é consumido, eu vou continuar. No versículo 7, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Pedro está dando a introdução e não os guardastes. Então, os nossos pais não guardou, ou se guardou, está abençoado. E ensinou seus filhos. Ele diz, tornai-vos, pois, para mim. O Senhor está chamando você para tornar para ele. Como? Andar na veracidade da palavra dele. No caminho antigo. Que caminho antigo é esse? Porque você entrou no caminho novo. No caminho do homem. No caminho da doutrina humana. Nós temos que trabalhar com a doutrina divina. A doutrina sobrenatural. A doutrina que veio do gabinete do Pai. Vamos colocar assim. Lá do reino celestial. E enviou o reino para a terra através de Cristo Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Devemos fazer a vontade do Senhor, não vontade de homem. Você faz a vontade de homem, de ministério, você está idolatrando. Você é um idólatra. Você torna-se um cristão pagão. Aquele ministério é um ministério pagão. É uma marca pagão. Deus não pediu para nenhum homem colocar marca. No nome da igreja dele não existe marca. Vamos continuar. E eu tornarei para vós. O Senhor diz, quando você tornar, só para você tomar um entendimento melhor. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que devemos se tornar? Veja, tornar para quê? Veja o nível de rebeldia, de escuridão, da enfermidade da alma que o povo chegou na época de Malaquias. Por isso que Deus ficou 400 anos em silêncio, até enviar o profeta João Batista para preparar o caminho para o Messias, para salvar Israel, porque o caos epidêmico era o vultuoso de Israel. De mortes, a epidemia da morte, a epidemia da lepra, cegos, coxos, aleijados, de todo tipo de doenças, como está existindo hoje, no tempo de hoje. Naquele tempo, quem tinha chance de ser curado, o pobre, ele morria ali na rua mesmo. E fazia aqueles buracos, aquelas valetas enormes, e jogava eles ali. Depois tocava fogo. Hoje, os hospitais, o mundo se modernizou, mas não estão procurando atuar na veracidade de Deus. Para isso, esse tópico que trago aqui, diz no versículo 10, trazei todos os dias na casa do tesouro, ele diz aqui assim o seguinte, agora, terminei essa introdução, ele diz, trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Vocês entendem? Vamos trabalhar. Esse é o vídeo do número 3, do número 4, perdoe. Então, o que significa isso? Existiu apenas um templo construído pelo Deus Criador. Construído não, ele permitiu que construísse um templo a pedido do rei Davi. Vou continuar.
trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Estão fazendo prova de Deus, estão levando doutrinas, fazendo prova de Deus nos tempos de homem. Só existia um templo e não existe mais templos de Deus. Qualquer templo hoje que existe no mundo, todos, é anátema. É templo pagão. E qualquer um que vai consagrar em nome de Jesus, levando seus dízimos e oferta, maldito é a pessoa. Está debaixo da maldição. Isso é pesado para falar? É muito pesado. Muito forte para o coração, para a nossa alma. Ele diz, e o Senhor dos Exércitos, eu não vos abri a janela do céu. Estava falando para o povo de Israel. Essa bênção que ele está oferecendo é a bênção espiritual. E o que é que tem a ver para o tempo de hoje, para nós? Aonde está a nossa bênção espiritual? E eles estavam entregando a bênção espiritual. Porque, em primeiro lugar, você só pode receber as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais de Deus, se você primeiro viver a bênção espiritual. Andar na minha presença, isso é perfeito. Para isso, para você entender melhor, esse templo aqui é só para Israel. Arrecadação de dízimo só para Israel. Ninguém pode arrecadar dízimo nesse templo, de oferta, baseado em uma marca de um templo. A não ser que você tenha. E assim mesmo, se um homem construir um templo e colocar uma marca e não arrecadar nem dízimo, nem oferta, e não quer nada, e ele doa, faz tudo pelas pessoas, mas está usando o nome daquela marca, daquele determinado templo, é um templo pagão. Isso é uma façanha para trazer as pessoas e levando, só ele ter construído o templo e colocou a marca, ele já blasfemou contra o Senhor, já profanou contra o Senhor, porque não é oráculo do Senhor, só existiu um oráculo. Então, esses dízimos na casa do tesouro que estão dizendo que a casa do tesouro só existiu um, construído por Salomão, que é casa do Senhor, casa, não templo de Salomão. Vou deixar isso claro. Estamos se entendendo, né? Vamos procurar entender esse assunto, porque ele é muito importante. São detalhes. Você pode aproveitar desse diálogo moroso, né? Você pode ter um proveito. Alguma coisa você vai tirar uma dúvida, alguma coisa vai alertar você na sua vida. Algo que você vem se perguntando. Porque a dúvida sobre a doutrina de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é grandiosa na terra. As pessoas não sabem mais em que acreditar. Mas, o que é que eu estou entregando aqui? Testemunhando a veracidade da palavra de Deus. Deus não ordenou a nenhuma nação, porque o apóstolo Paulo era a autoridade de Deus para os gentios, todos os gentios. Ele não deixou nenhum mandamento para que o homem construísse templo e usasse o nome de apóstolo, de pastor, de presbítero, de diácono, profeta. Isso foi dado só ao povo de Israel. Ao governo foi dado ao povo de Israel. Não se confundam. Efésios 4:12, não confunda as epístolas de Timóteo e Tito. Ali está falando da igreja primitiva, da governabilidade. Bem, então vamos continuar. Então, o que ele diz aqui? Você está ligado? Vamos, só para você tomar um entendimento, trazer os dízimos à casa do tesouro do Senhor. A casa do tesouro do Senhor, hoje, quem é a casa do tesouro do Senhor? Você sabe. É você. Somos nós que somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o tesouro do Senhor. No tempo do primeiro pacto, o Senhor se revelou a um lugar para o povo levar as suas petições, as suas vontades, os seus pensamentos, e entregava diretamente aos sacerdotes escolhidos por Deus. Vocês que são pastores, presbíteros, apóstolos, sacerdotes, e etc, vocês não foram escolhidos por Deus. Vocês não são ungidos de Deus. Quem foi que tinha ungido? Homens?
Então não tem dualidade nenhuma. Mas, como esses tempos são tempos religiosos, ele está pautado, ele está amparado pela lei da nação. Está correto. Mas, ao mesmo tempo, Deus não deu nenhuma autonomia e autoridade a uma nação, ou um estado, ou um município de usar o nome de Deus em tempos feitos por mão de homens e para arrecadar fundos. Porque o tempo de Deus, no decorrer dos reis, além de ter o reinado, tinha o tempo do Senhor, os reis tinham que respeitar o profeta escolhido de Deus. O homem que não respeitasse o profeta de Deus, o Senhor castigava. Esse era chamado ungido de Deus, é chamado homem de Deus, representante de Deus na terra. Eles sabiam o que tinham que fazer em nome de Deus. Eles não eram negligentes. Houve profeta na época, então vamos fazer essa situação, que desobedeceu a Deus e foi morto. Né? Vamos lá abrir o livro de Mateus também. Vamos continuar lá em Mateus. Vamos lá no capítulo 6, nós estávamos antes do 5, capítulo 6, versículo 33, que todo mundo é sabedor dessa mensagem. É corriqueira. Mas qual é o sentido? O que é que tem a ver essa mensagem para com trazer todos os dias uma casa do tesouro? Porque nós somos o tesouro. O dízimo, hoje, o Senhor dá trabalho para toda a humanidade. Deus naquele tempo trabalhava para Israel, mas existiam os estrangeiros que chegavam até Israel. As pessoas simplesmente passavam a ser israelitas, né? Naturalizavam-se. Vamos aqui. 6,33 ele diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando, serão acrescentadas. Primeiro, tem que buscar o reino do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus. Você não pode buscar o reino de Deus desse tempo, depois de Israel, templo feito por mão de homens. Templo que diz que ele regularizou aquele ministério e colocou uma marca, está licenciado pelo Estado, mas não licenciado pelo divino Deus. E que diz que a salvação, e que ele prega, a salvação está naquele lugar. A sua libertação está naquele lugar. Como é um tempo pagão, tudo que ele faz de libertação, de salvação, é pagão também. É anátema. É uma obra das trevas. Todo esse tipo de obra que está acontecendo, que arrecada os dízimos e oferta, e que quando você consagra a sua vida naquele tempo pagão, você é um idólatra. Você está construindo uma maldição para si próprio. Vocês estão entendendo? O assunto é grave. Não só grave, é gravíssimo. Vocês simplesmente não perceberam, mas vocês estão mortos espiritualmente. Porque não estão conseguindo ver. Mas muitos vivem em estado de dúvida. Porque entra anos e sai anos, é uma doença, é outra, e através desse tempo pagão é que alcança a epidemia. Que epidemia? Epidemia, todo tipo de epidemia, todo tipo de doenças. E quando chega aquela epidemia, que é uma epidemia mundial, em vez de você estar protegido, como você é templo e morada do Espírito Santo, porque no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Então, tudo isso é muito importante. Por que a epidemia está batendo na sua porta? Por que você só vive angustiado? Por que você não tem paz? Só tem paz por alguns dias, só tem paz por algumas semanas. Só fica bom
de vez em quando. Você só vive gastando seu dinheiro em farmácia. Mas você está dizimando, você está ofertando, você vai a semana inteira nesse templo. Claro que você vai perder seu tempo. E para onde é que eu vou? Você é morada em templo do Espírito Santo. Jesus deu um mandamento que você deve entrar no seu quarto e orar ao Senhor. Pegue a sua Bíblia com a sua família, com seus amigos. Medite de dia e de noite. Não diz na palavra, no Salmo 1? Meditar de dia e de noite, você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Mas vocês estão buscando o quê? A glória de homem em templos. Que aquele homem, aquele pastor, aquele profeta, aquele apóstolo, ele é usado por Deus. Que Deus? Ele já é um anátema, ele já é uma maldição. Entenda, o que eu estou colocando aqui é porque o que é verídico, o que é verdadeiro na Escritura. Não é? Estamos dando testemunho que Deus não fez mais apóstolo. Pastor, no Novo Testamento, só apenas Cristo. Deus não deu ofício para pastor. Ele é o único. Pode um homem ser pastor? Ele está seguindo as obras que Cristo fez? Né? Ele é apóstolo, vai fazer a obra que os apóstolos fizeram? Vai morrer por eles? Então, ele está morrendo porque ele está lutando para enriquecimento deles. O poder do seu ministério nos 4 cantos do mundo. Isso é no Brasil e nos 194 países, ou 195 países. E tem países, é claro, que não entra o cristianismo. Que cristianismo, na verdade, que é seguido, né, é um cristianismo pagão, que é um cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Estou dando origem, não estou falando mal da católica, mas a origem do cristianismo não procede de Deus. Foi a partir do 3º, do 4º século, o surgimento do cristianismo, fundamentado pelo imperador Constantino, pagão. Quer dizer que Deus revelou para um pagão que estruturasse, fundamentasse uma igreja cheia de falácia, cheia de crimes, de abusos sexuais, de morte, de guerras, de promoções, de todas as maledicências que existem na terra, de poder, de estruturou nos 4 cantos do mundo uma maldição que tornou-se uma epidemia violentíssima. A história da igreja do cristianismo, de epidemia, é das coisas mais perversas que vocês podem imaginar. As epidemias que aconteciam na Idade Média, tudo mais, que vocês têm muito conhecimento desse sentido. A igreja do homem, os templos não podem fazer nada. Deus, por isso que no tempo de Malaquias, o Senhor ficou 400 anos ausente. Silenciou. Quando Cristo Jesus chegou na terra, ele teve uma obra grande. Por isso que o Senhor trabalhou muito e levantou 12 homens, preparou 12 homens. Não 3 anos, como estão falando que Jesus ficou 3 anos na terra. 3 anos, isso é falso, isso é do cristianismo. Eu já venho falando outras vezes que eu ainda vou mostrar que o Senhor não ficou. A Escritura vai provar para isso. Quanto tempo ficou? Vou deixar esse assunto em aberto. Então, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vocês estão buscando no templo, nesse tempo pagão, as coisas materiais. Vocês estão buscando a cura de um tempo pagão. Quem é que está curando você? Quem é que está dando permissão de você ser curado falsamente? Você próprio. Mas você tem um livro guia. Eu vou sair, o Senhor, ele é benevolente. A bênção bendita é isto aqui que o Senhor entregou. Jesus entregou a bênção bendita. Se você observar, trazer os dízimos era para fortalecimento da obra de Deus, na obra de Israel, que eram os levitas, os ministros do Senhor, que cuidava da obra do povo de Deus e de todos os estrangeiros que chegavam. Então, esse tempo está fazendo a obra de quem? Como? Se existe concorrência de tempo para tempo, ministério com ministério, nos 4 cantos do mundo. A ganância impera, a inveja impera.
A blasfêmia, a profanação impera. Como pode ser? É de Deus? Mas eu estou sendo contra? Não. Eu estou apenas fazendo citações verídicas da parte de Deus. Estou testemunhando que esses templos não procedem de Deus. Você vai encontrar pessoas idôneas, homens idôneos que são profetas, que são pastores, apóstolos idôneos diante dos homens, mas diante de Deus não. Ele paga suas contas, tudo mais, o ministério está indo muito bem, entre aspas. Muito bem, entre aspas. É fachada. Vamos continuar aqui. Quando o Senhor ele fala aqui no versículo 14, não vos inquieteis, pois por o dia de manhã, porque o dia de manhã cuidarei a si mesmo, basta a cada dia do seu mal. O seu mal, quando você está em Cristo Jesus, você já é tomado conta, o Senhor cuida de nós. Pelas Escrituras, tem que haver apenas, você não buscar o Evangelho, as boas novas, ela é espiritual. Deus é espírito, não tem nada a ver com esta obra. Estão fazendo uma obra física, uma obra material, uma obra que é baseada no cristianismo pagão. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Lá no versículo, lá em Lucas 6,38, para entender melhor, vamos Lucas 31. Nós estamos dialogando aqui, Lucas 6,38, abra sua Bíblia, Lucas 6,38. O que o Senhor está querendo dizer para a gente aqui? 6,38. Ele diz assim, ele fala aqui, dai-vos a 6,38. Boa medida e recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medizes também, vos medirão de novo. Estão usando isso aqui para adquirir dízimo, senhor Félix. Isso está falando aqui da medida da sua busca, de acordo com o que você está buscando a Cristo Jesus, está buscando Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, está buscando a sua libertação, conhecer a verdade que o libertará, João 8,32, a sua salvação, e é diária, a sua libertação é diária. Então, por que o mal está sempre em você? Até mesmo as pessoas ficam endemoniadas. Porque as pessoas estão vivendo em estado de pecado. Quando você pega o livro sagrado e começa a ler e buscar o Senhor em espírito de verdade, não depender de ritos, os ritos caíram, caiu o rito. Rituais acabou. A lei cerimonial foi para Israel. O último ritual que aconteceu foi na cruz. Acabou. E a cruz não é símbolo para expulsar demônio, não é símbolo de santidade, como está sendo usado pelo cristianismo pagão. A cruz é do romanismo, a lei da crucificação, que eles agiam contra os gentios não, contra o que não era romano, né? Então os judeus morriam na cruz, e qualquer um outro. Jesus morreu na cruz. Ele levou a maldição, toda as nossas enfermidades. Então, todas as enfermidades foi com Cristo Jesus. Para isso, aonde está escrito? Onde está escrito que foi levada toda a maldição? Eu estou aqui em Lucas, que ele diz, dai-vos e ser-vos dado boa medida recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. O Senhor está medindo você, porque você próprio está julgando a sua própria vida, você próprio está executando a sua vida, você próprio está se autocondenando. Você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma medida. Não é com essas campanhas fraudulentas que estão realizando,
que nunca acaba. Deus está observando a medida da tua busca. De acordo com a medida da tua busca, o seu templo, que é você, que nós somos morada do Espírito Santo, é que você vai se fortalecer, vai ficar cheio do Espírito Santo. Como é que fica cheio do Espírito Santo? Pela unção. O que é unção? A palavra de Deus, o conhecimento. Vocês estão entendendo? Para isso, que o mal opera nesses lugares, sim, opera. O dízimo, por exemplo, o dízimo no livro de Mateus 23, 23, vamos lá, continuar aqui. Mateus 23, 23. É muito assunto para ser abordado, é muita coisa oculta que está escondido, que não é falado, porque as religiões, ela pauta as suas regras. Eu entendo, é a religião do homem. Ele tem sua regra de fé, tem os seus mandamentos, seus conceitos, seus preceitos. Quando você vai para essas religiões, você tem que seguir os critérios dele. Você está submetido à lei deles. Do mesmo modo, quando você vem para Cristo, você vai submeter à lei de Cristo, que é a lei do amor do Senhor. Mas ele diz que é o amor. Mas se você não fizer certas coisas, você é expulso, você é denegrido, Jesus não vai denegrir você. Para isso, quando ele fala no versículo 23, quando ele diz aqui, ele diz aqui, Mateus 23, 23, está ligado aí agora? Vamos lá. Mateus 23, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, dizimais a hortelã, ou dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Vamos entender o que o Senhor Jesus está falando sobre essa questão. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que ele cita para eles aqui? Vocês são condutores cegos, que cois um mosquito e engolem um camelo. O que o Senhor está dizendo aí? Exatamente, vamos trabalhar. Trazer os dias no caso do tesouro. Esses fariseus, essas vendas que o Senhor está figurando aqui, vós, escribas, fariseus, hipócritas, chamamos de mentirosos, enganadores, fraudulentos, tudo está acontecendo nesse tempo. Isto porque eles tinham um templo construído por Salomão. Mas aqueles sacerdotes, eles eram malfeitores. Sacerdotes, saduceus, fariseus, eram malfeitores. Eles faziam mal. Eles adicionaram leis até no tempo de hoje. Fora da lei de Cristo, fora da lei de Deus. Ele diz que vocês estão dizimando a hortelã e o endro. Eles estão dizimando. De quê? De tudo isso que está ocorrendo. Porque todo mundo ia dizimar para eles, para o templo. Mas ele diz o quê? O endro e o cominho. Tudo é figurativo que ele está dizendo aqui. Desprezai o mais importante da lei. Por quê? O sacerdote, quando ele recebe o dízimo, ele dá o dízimo do dízimo. Ele dá o dízimo do dízimo. Né? Então, essa é a lei, né, sacerdotal que foi dado. Até então, isso caiu com Cristo Jesus. Importante o mais importante da lei, ele diz assim: a misericórdia. Vou voltar de novo, estou me enrolando aqui. O mais importante da lei, o juízo, o mais importante da lei, que Jesus diz aqui, o mais importante da lei, primeiro, o juízo. 2, a misericórdia. 3, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Não adianta você estar levando dízimo e ofertas de tempo pagão, e que eles também investem na área de comunicação para mostrar a obra deles, que é a obra da carne, né? Eles estão mostrando a obra dele, mas eles não cumprem a lei de Cristo. Ele nem tem a lei da misericórdia, que é a lei do amor. Eles não cumprem a lei da fé.
que é o Filho eterno, a lei do Filho, a lei da fé, que a fé é a palavra, não cumpre. Então, quando ele diz aqui, então ele disse, deveis, porém, fazer estas coisas. Porque não adianta vocês fazerem essas coisas que estão aos olhos das pessoas. Então, essas coisas, e não omitir aquelas, estão sendo omitidas muitas essas leis de Cristo. Muitas coisas estão deixando de ser cumpridas. E não estão cumprindo nada mesmo, na verdade. Estão buscando Cristo, querendo uma resposta de Deus no tempo pagão. Então, você nunca vai ter resposta, por isso que vocês mudam muito de tempo, mudam de religiões, porque aquele Cristo daquela religião é mais forte, ele opera melhor naquele pastor, naquele profeta, naquele apóstolo, ele tem a unção de Deus, ele é poderoso, aquela igreja é muito poderosa, aquela igreja é rica. Foi assim que foi implantado o cristianismo grego-romano. Né? Então, aí ele diz aqui, o Senhor está dizendo aqui para vocês, que são presidentes, sacerdotes, profetas, vocês são condutores cegos, que coes um mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Dá para você? Vocês estão tudo bonito por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado. Por isso, que trazerem os dízimos da casa do tesouro, segundo Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, mas na casa de Israel. Agora, o que você recebe, seu dinheiro, é para o seu mantimento do seu templo, que é você e sua família. Mas você pode colaborar com a obra de Deus? Pode. Se você encontrar, reunir pessoas, que tenham pessoas disponíveis para poder levar uma palavra na sua casa, ou reunir em algum lugar sem marca de religião, e colaborar, porque era assim que os apóstolos todos dividiam o dinheiro, todos dividiam o que entrava na igreja, todos dividiam o alimento, todos eram felizes em Atos dos Apóstolos. Vou ainda passar esse assunto. É muitas coisas para ser falado, porque a imundície espiritual, né, está pairando sobre a terra. A loucura espiritual está parando. Por isso que a epidemia está elastecida em todos os parâmetros da vida. Ninguém tem sossego. Desde que nasce até morrer, as pessoas estão sofrendo constantemente. Por isso que ocorreu tudo isso lá em Malaquias, quando Deus ficou 400 anos em silêncio. E entrou muitos profetas, muitas religiões, falsos profetas, falsos sacerdotes. A invasão de Roma, 135 anos antes de Cristo, quando ele expulsou os amaneus que tinham domínio sobre Israel durante muitas e muitas décadas. Depois, em 65, houve outra invasão em Jerusalém através do general Pompeu romano, a primeira e a segunda, e depois houve a destruição do templo de Jerusalém predito por Cristo Jesus. Por isso que não existe mais templo, porque o templo, na verdade, encerrou praticamente nos seus 1000 anos. Agora, vamos lá em Isaías para encerrar esse vídeo. Muitas coisas para ser conversado. Começa a conversar, estamos dialogando com a Escritura. O Senhor, quando houve o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já tinha sido profetizado. Tinha sido profetizado. A maldade do povo de Israel, através do profeta Malaquias, que não quiseram dizimar para o Senhor, que não queria dizimar para a casa de Deus. Eles passaram a dizimar para ídolos, para outros ídolos. Iam nos seus templos que não pertenciam a Deus. Então Deus cirou com eles e ficou 400 anos ausente. Para isso, entrou a maldição através da desobediência. Por isso que essa explicação, trazer por isso que o Senhor diz, roubai o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis,
Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Estavam deixando de dar manutenção aos levitas, aos que eram ministros do Senhor, para a obra, para a manutenção do templo, para a cidade. Porque o Deus só habitava, só trabalhava e revelava a sua divindade apenas para uma nação, apenas em um lugar santo, que era o templo construído por Salomão, a pedido do rei Davi. Não é? Então, quando ele diz aqui que o Senhor enviaria um Salvador para curar a humanidade, que ele diz aqui, no capítulo 53, concluindo aqui esse vídeo, ele diz: mas ele foi, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou todas as nossas enfermidades. Se você não tiver o Cristo genuíno na vida de vocês, vocês vão continuar tão enfermo o quanto aquele povo da época de Malaquias, que Deus ficou 400 anos em silêncio, e depois chegou Jesus Cristo, que encontrou um povo extremamente doente de tudo, todo tipo de epidemia, e não tinha que pudesse resolver essa causa. A epidemia de morte, os judeus eram maltratados, todo sentido. Mas por quê? Por causa da desobediência. Por que vocês estão sendo maltratados? Por que vocês estão sofrendo? Por que vocês são enganados? Porque vocês estão buscando o que você não conhece. Você está adorando o que você não conhece. Continua aqui. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, ele foi castigado para trazer a paz. Você acha que você tem paz? Você sabe o que significa paz? Para você ter paz, você precisa ter justiça. Quando foi falado já em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino do Senhor, a justiça. Você tem que viver dentro da justiça de Deus, não a justiça do homem. A justiça do homem é para as coisas terrenas, são coisas fundamentais, as coisas do homem. Né? Porque se você não pagar uma luz, é cortado. Se não pagar o telefone, você é cortado. Só para dar um exemplo, a água é cortada. Se você deixa de cumprir o contrato, você é cortado, você é processado, ou você deixa de ser fornecido. Então, do mesmo modo, quando você sai da presença do Senhor, o Espírito Santo do Senhor sai de você também. Ele não vai operar. O Senhor não opera na clandestinidade. Não pode ser um cristão clandestino. Não existe. Isso é maldição. Quando ele continua aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós já estamos sarados em Cristo Jesus, mas você precisa tomar posse de tudo isso. Você está entendendo? Então, tem algo mais que vai haver o quinto vídeo, né? E eu estou encerrando esse quarto vídeo aqui. Temos muito que conversar, tem muito que dialogar com a Escritura e mostrar a veracidade, dando testemunho das palavras de Deus, da obra de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, através dos seus santos profetas, dos seus santos apóstolos, evangelistas e outros homens que Deus usou, o povo de Israel, para a realização deste livro sagrado, o livro da vida, que não pode omitir nenhum tipo. Eu agradeço pela tua presença, de ter me suportado. Glória a Deus por todas essas coisas, né? E que você e tuas famílias sejam abençoados grandemente pelo poder de Deus. E que o Espírito Santo habite no seu coração e dê entendimento. E que você abra os seus ouvidos, seu coração sempre, e seja insistente em buscar a palavra do Senhor. Entre no seu quarto, ore, que Deus vai revelar coisas tremendas para você e sua família. Amém? Que a paz e a graça esteja com todos vós. Abraço santo, óculos santo, e até a próxima, com a graça de Deus. Amém.